De repente, essa ainda não tem no YouTube, de repente eu já subo ela no YouTube, se eu conseguir fechar uma ideia aqui, né? Já subo ela no YouTube, se não, fica aqui disponível para vocês gravarem, mas eu dando essa mesma aula para eletrotécnica, eu já posto, e aí todo mundo já fica com essa aula, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos ver gráficos de função seno e cosseno. A gente já estudou função seno e função cosseno em termos de função trigonométrica e como que a gente marca os valores de seno e cosseno no ciclo. Isso aí a gente já estudou, já foi até no final do semestre passado, foi uma das últimas aulas do semestre passado, tanto que a gente começou esse semestre com função tangente, tá? Agora, a gente vai entender o seno e cosseno como uma função da disciplina função de matemática. Dando um exemplo simples aí do que é uma função, a gente tem aí o que a gente chama em matemática de função afim. Eu chamo, na verdade, de função do primeiro grau. Mas conversando com os alunos do integrado, eu vejo que os professores de matemática do ensino médio têm utilizado mais o termo função afim. Na minha época também usavam, mas eu acostumei com usar mais função de primeiro grau. Por quê? Porque o x não tem expoente. O que não tem expoente, né, o que não tem nenhuma potência, é como se tivesse expoente 1. Então é o grau 1, função de primeiro grau. Quando a gente olha para a cara de uma função aqui, com essa notação horrível aqui, o f com x entre parênteses, que a gente lê f dx, tá? Dá uma embrulhada no estômago, né? Então, só para vocês compreenderem que, na verdade, esse f de x é um apelidinho horrível, mas é um apelidinho para o y. Embora todo mundo numa função seja letra, na verdade verdadeira, o x e o y são variáveis. Então, eu vou pôr um V aqui. O x e o y são variáveis. E o a e o b, por sua vez, são constantes. O que significa isso, André? O valor de a e b, talvez num problema, você tenha que achá-los, né? E aí eles seriam variáveis também. Mas dentro de um mesmo problema, a e b são valores fixos. X e y, você talvez ache eles para uma situação ou outra, mas são valores variáveis, tá? Então, só como conclusão desse slide, y, não esqueçam, o f de x é um apelidinho horrível para y. Mas, André, se é um apelidinho horrível, por que alguém utiliza esse apelidinho? Porque quando a gente acostuma com ele, ele é muito útil. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando? F de x igual 2x menos 1, uma função de primeiro grau. O que significa isso? Lembra que f de x é a mesma coisa que y. F de x é um apelidinho horrível para y. Isso é a função. Muitas vezes o aluno apanha no exercício de função porque ele não entende que a resposta é uma equação. É uma equação com duas incógnitas. Ou então o gráfico que essa equação gera. Porque eu posso representar a função como uma expressão, y igual a alguma coisa, que do lado de lado igual a única letra que aparece é o x, ou eu posso representar essa mesma função como um gráfico. Marcar os valores de x na horizontal e os valores de y na vertical. Os dois são representações possíveis para a mesma função. Vejam que nesse exemplo que eu dei, quem seria o a e quem seria o b? Ó, o a é o cara que multiplica o x, ó, y igual a x mais b. Então, o a, 2. O b é o cara que está sozinho, seria o 1. Só que o 1 tem sinal de negativo, porque é ax mais b. O jeito tradicional é ax mais b. Se tem esse menos, eu tenho que arrastar esse menos. Porque, ó, concorda que se eu escrever agora, ó, y igual a é 2 vezes x, a, vou pôr parênteses no a e no b. A vezes x mais b. O b é quem? Menos 1. Certo? Mais menos 1. Esse parênteses aqui não tem por que eu pôr esse parênteses. É simplesmente isso aqui é 2 vezes x. É 2x mais. Quando eu somar menos 1 ao 2x é só eu subtrair 1. Eu estou somando algebricamente, por mais que isso pareça absurdo, menos 1 ao meu 2x, tá? Então, y igual a 2x é a função. Tá, e o bendito do f de x? O apelidinho horrível do y que embrulha o nosso estômago, que é o f de x. Para que ele serve? Ele serve para a gente chutar valores para essa função. Quando eu vou chutar valores, uma das formas de construir um gráfico de função, então isso aqui é uma discussão à parte, tá? Uma das formas de construir esse gráfico, porque eu falei que você pode representar como um gráfico aqui, mas não falei onde o gráfico vai estar. Eu que já tenho uma certa experiência, eu sei que é uma reta que passa pelo menos 1 no eixo y e passa pelo, agora eu vou ter que pensar um pouquinho, meio positivo aqui no eixo x. Meio mesmo, 0,5, ou 1 sobre 2. Eu sei, porque eu já tenho uma certa experiência, que este gráfico é a representação dessa função. Mas quando você tem menos experiências, você não vai sacar
dois pontos direto, assim, igual eu fiz aqui. Às vezes você vai ter que chutar valores. Às vezes você vai ter que pegar, construir uma tabelinha x, y, e chutar valores. Quando o x é zero, nessa mesma função que eu fiz aqui, 2 vezes 0, 0, o y resulta em menos 1. 2 vezes 1, 2, né? Então, assim, ó, se eu chutar 0 para o x, o resultado que eu obtenho para o y, então se eu substituir 0 aqui, 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Quando eu chuto 0 para o x, eu obtenho menos 1. Se eu chutar 1 para o x, 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Eu consigo 1 para o y. Se eu chutar 2 para o x, 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então eu posso usar aquela representação zoada, que é feia pra caramba, para falar assim para você, ó. Pessoal, quando eu chuto 0 no lugar do x, o y, que é o f de x, dá menos 1. A tabelinha já está me falando isso, mas eu posso querer falar de outro jeito. O f de 0 é menos 1, quer dizer, o f, seja lá de quem for, é o y. Então, quando eu chutar 0 para o x, quem que vai ser o meu y? Quando eu chutar 1 para o x, nessa expressão, tá? Isso nessa expressão. É um exemplo que eu estou fazendo para vocês. O y vai dar 1 também. Quando eu chutar 2 para o x, como eu já fiz mentalmente, aí o y vai dar 3. Se eu chutar 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então é para isso que serve essa representação. De qualquer maneira, a função é uma matéria de matemática que parece besta, porque no ensino médio, ou no de vocês que fizeram o ensino médio, ou fizeram um supletivo e agora estão aqui no ensino técnico, parece muito besta, porque você não vê a aplicação para a bendita da função. Você vai ver isso no cálculo no ensino superior. Vocês que têm aula de eletrônica, vocês vão relacionar lá uma corrente com uma voltagem e tal, você vai começar a ter um pouquinho de noção da utilidade da matéria função. Não muita também, tá? Porque você vai enxergar pouco a intersecção lá com o que a gente vê aqui. Mas o que a gente vê aqui ajuda vocês. Não dá, não cabe no nosso cronograma uma aula só de função de primeiro grau, só de reta. Uma aula só de função de segundo grau, só de parábola. Seria ótimo se coubesse. Na verdade, função é uma matéria que eu acho mais chata, muito mais chata que geometria e trigonometria, mas é importante. E também é fácil de ensinar. É difícil de aprender, é difícil engolir. E eu senti isso na pele, dando para eletrotécnica no presencial no começo de 2020. Eu comecei com função. O pessoal não via matemática fazia tempo e eu passando os exercícios que a resposta ou era um gráfico ou era uma equação com duas incógnitas. Não dava um número. O pessoal pirou assim, pirou grandão. Aí eu falei, não, para com função. Porque a gente vai trabalhando função e equação no meio de outras matérias, senão o pessoal vai pirar. Então, ou a gente introduz função num segundo semestre. Vamos ver, quando voltar ao presencial, se eu consigo reorganizar o cronograma de modo a dar uma aula só de função. De primeiro grau, segundo acho que não precisa, mas pelo menos a de primeiro grau, a reta, tá? Que aqui eu falei muito correndo. Vocês provavelmente não absorveram quase nada. Por quê? A minha intenção com esse slide, pessoal, paga tudo. Paga tudo. Paga tudo. É só vocês saberem que o f de x é um apelidinho para o y quando eu for escrever uma função. E uma função é simplesmente uma expressão y igual a alguém que multiplica o x, por exemplo, de primeiro grau, mais um outro alguém, tá? O que precisa acontecer na função é o y estar isolado e do outro lado só ter o x. Isso é função y isolado e do outro lado só tem o x. Mesmo que seja x quadrado, não tem problema nenhum, tá? Isso é uma função, isso é uma função. E uma outra maneira de eu chamar esse y é f de x, tá? É uma maneira de eu chamar esse y. Então, y e f de x são a mesma coisa. Para que serve o bendito do f de x? Para quando você quiser chutar um valor. Se eu chutar 0 nessa função para esse x, o y vai dar 2. Então, eu sei que para essa função, o f de 0 é 2. Se eu chutar 0 nessa de baixo, 0 aqui, o y vai dar 1. Então, o f de 0 nessa outra função é 1, tá? É para isso que serve. Se eu chutasse 1 em uma delas, eu escreveria f de 1 igual o resultado que o y daria, tá? F de alguma coisa é sempre o y, tá? É isso que eu quero que vocês saibam. F de x é sempre o y. Sempre, sempre, sempre. E uma função é sempre y igual uma conta, igual uma expressão. E nessa conta, a única letra que pode aparecer é x. A gente introduz o assunto assim com ax mais b, mas nos exercícios a sempre vai ser um número e b também. Agora y e x vão aparecer como letras porque eles vão assumir diversos valores, tá? Vocês não precisam saber fazer gráfico de função para entender essa aula. Vocês não precisam ter entendido nem tudo que eu falei ali. O que eu quero que vocês entendam desse slide é isso. F de x é um apelidinho horrível que a gente dá para o y. E uma função é uma conta, que é y igual a alguma coisa e tem um x lá no meio. A única letra que tem é x.
x pode estar ao quadrado, pode não estar ao quadrado. Eu posso querer tirar o seno de x. Então, hoje, na verdade, na aula de hoje, nós vamos estudar duas funções específicas. Y igual seno de x e y igual cosseno de x. O que eu falei que a coisa tem que ser para ser uma função? Como tem que ser a função? Sempre o y sozinho, uma conta, e do outro lado a única letra que aparece é o x. Y sozinho, e do outro lado a única letra que aparece é o x. André, mas aparece o S, aparece o C, aparece... Pessoal, não. Seno é uma operação, seno não é uma letra, tá? Na outra de baixo aparece o C, aparece o O, aparece o S. Não. Cosseno é uma operação, tanto que sua calculadora faz, tá? Então é y igual uma operação de x. Y igual outra operação de x. Então essa de cima é uma função, essa de baixo é uma função. Y isolado e do outro lado uma conta, uma operação. Seno e cosseno a gente pode entender eles como operação. Que lembra que a gente falou na aula passada? Que é a divisão de um lado do triângulo pelo outro. Só que se o A for cateto oposto e B hipotenusa, é o seno. Se A for cateto adjacente e B hipotenusa, é o cosseno. Então seno e cosseno entendam eles como operações. Como se fosse não, ele é uma divisão. Seno e cosseno são operações de divisão. Então Y isolado igual uma operação que vai ser feita com um ângulo x. Y de um lado igual uma operação que vai ser feita com um ângulo x também. Então, isso é uma função, tá? A gente pode desenhar o gráfico dessa função. Pode pôr os valores dos ângulos no eixo x e os valores dos resultados dos senos desses ângulos no eixo y. Cosseno é a mesma coisa. Os ângulos no eixo x e os valores do cosseno desses ângulos no y. É o que a gente vai fazer hoje, tá? Mas, para facilitar, para a gente construir esse gráfico de função, vamos relembrar os valores nos extremos. Mesmo slide. Quais são os extremos do ciclo trigonométrico mesmo? São esses 4 pontos aqui, onde os dois riscos que você faz, lembrem, sem sono em pé, com sono deitado, tá? Onde esses dois eixos cruzam o ciclo trigonométrico, a circunferência trigonométrica, são os extremos que eu fiz essas bolotas. E a gente já está cansado de saber que começa a contar o ângulo daqui, aqui é o 0, andou aí um ângulo reto 90 graus, meia volta 180, 270 mais chatinho de lembrar, mas a gente acostuma com ele, volta inteira 360, então 360 sempre coincide com o 0. A gente vai começar com o seno, obviamente. Quais são os valores do seno nos extremos? O ângulo 0 vai bater no eixo seno, olha a flecha, ela está sumindo e aparecendo para você ver bem. Se eu puxar a posição do ângulo 0 até o eixo do seno, eu vou fazer o caminho dessa flecha, vai pegar no 0. Seno de 0 é 0. Do 180, a mesma coisa, ó. Se eu puxar o ângulo de 180 para o eixo do seno, vai fazer o caminho dessa outra flecha agora e vai bater também no 0. Então, o seno de 180 também é 0. O eixo do seno é esse vertical. Então, como o raio do ciclo trigonométrico é sempre 1, aqui não é o ângulo 1, mas é o valor 1 no eixo do seno. A mesma coisa aqui embaixo, ó. O raio do ciclo trigonométrico é sempre 1, isso aqui está do lado negativo. Aqui não é o ângulo 1, mas é o valor menos 1 no eixo do seno. Então, o seno de 90 é 1 e o seno de 270 é menos 1, tá? O 360 você nunca precisa pensar. Você olha no 0 e copia igual. O que for no 0, seja seno, cosseno ou tangente, o que deu para o 0, deu para 360 você não precisa pensar. Vou descartar essa rabisqueira aí, porque acabou ficando em cima dos valores de seno para os extremos. Por que a gente vai fazer os valores de seno nos extremos? Ué, a gente não quer fazer um gráfico de função? Função não é x vezes y? X não vai ser o ângulo, y não vai ser o valor do seno do ângulo, então para o ângulo 0, tá aqui embaixo já, ó, o seno é 0. Para o ângulo 90, o seno é 1. Para o ângulo 180, o seno dá 0 de novo. E a gente vai colocar isso aí num eixo coordenado. Vai colocar essa tabelinha no eixo coordenado. A gente vai fazer a função, ó. De novo, eu fiz uma rabisqueira onde não podia. A gente vai fazer a função y igual ao seno de x. Vou pôr f de x aí, o apelidinho horrível, só para vocês lembrarem. Então, eu vou pôr no eixo y os valores de seno que cada ângulo tiver. E no eixo x o valor de ângulo correspondente que gerou aquele valor de seno. Só que eu já vou pôr direto em radiano. Já mandei vocês decorarem isso aqui. Na verdade, não esses a gente decora um pouco mais fácil. Mas eu acho que vocês já sabem que a meia volta é o π, a volta inteira é o 2π. Então tá aqui, ó, o 180 e o 360. O 180 é o π, o 360 é o 2π. Quem quiser confirmar, faz a regrinha de 13 para converter em radiano. O 90 é o π sobre 2 e o 270 é o 3π sobre 2. Então já marquei esses 4 caras aqui em radianos no eixo x. No eixo x não vão ficar os valores do ângulo, ó, seno de x. O seno tem que ser de um ângulo. Aqui, ó, no desenho está em grau. No gráfico da função está em radiano, mas não tem problema. Continua sendo 90, 180, 270 e o 360. E aqui o 0, né? Aqui onde cruzam os eixos coordenados é o 0. 0 é 0, tanto em graus quanto em radiano. Tá?
Aí eu vou colocar esses valores. O seno de zero. Ah, tá. Perdão, pessoal, esqueci. Vou fazer esse gráfico até o 4π. 3π e 4π. Não vai precisar. Vocês vão ver que já vai sair a cara do ângulo com esses 3 primeiros valores. Então, agora sim eu vou marcar. Perdão. Agora sim. No ângulo zero, o valor do seno é zero. Certo? Então, o primeiro ponto dessa função é 0, 0. Ângulo zero, seno zero. André, não entendi. Quando eu ponho zero, que é o valor que eu vou representar no eixo x, aqui no seno, dá um ângulo, dá um seno zero. Então, o seno de zero é zero. Dá aqui mesmo. André, ainda não entendi. Tudo bem, com esse primeiro você talvez não vai entender. Vamos mostrar um que varia para ver se você entende. Agora é o seno de 90. O 90 é π sobre 2. Então, π sobre 2 no x. O independente de quem for, vai ter abscissa, vai ter valor de x nessa direção aqui do π sobre 2, do 90. O seno de 90 é quanto? 1. Ali, marquei ali. O seno do ângulo zero é zero mesmo, então não tem variação no eixo y. Já o seno do π sobre 2 do 90 não é 0, é 1. Então ele sobe até a altura 1 no eixo y. O seno de 180 volta para o zero. Então aqui, ó, quando o ângulo é 180, o seno volta a ser zero. Agora, tá ficando um pouco mais claro? Quando o ângulo é zero, ó, o seno não se movimenta no eixo y. O seno de zero é zero mesmo. Então aqui na posição no ângulo zero, a bolinha não sobe nem desce, porque o seno de zero é zero mesmo. Já no ângulo, eu poderia começar com a bolinha aqui, no ângulo 90, π sobre 2, a bolinha sobe até a altura 1, porque o seno de π sobre 2 é 1. O seno de 180, ou seja, π radianos, também não é zero, o seno é nulo, o seno é zero. Então não vai ter movimento no eixo y, a bolinha não sobe nem desce, fica aqui em cima do eixo quando o ângulo é π sobre 2. Eu acho que agora está ficando um pouco mais claro. O do 270, que é o 3π sobre 2, é menos 1. Então, a bolinha, quando o ângulo, né, a bolinha vermelha é o meu ponto da função, tá? Que eu tenho que fazer um ponto coordenado, x e y. O primeiro ponto, como eu fiz a tabelinha ali, é 0, 0. 0 no x, 0 no y. O segundo ponto é 90 no x, olha o π sobre 2 aqui, e 1, altura 1 no y. O terceiro ponto é 180 no x, ou seja, olha o π aqui, e 0 também no y. Por isso que não sobe nem desce, fica em cima do eixo. Agora aqui, ó, quando é 270 no x, que é o ângulo, o seno de 270 é menos 1. Então, aqui no 270, que é o 3π sobre 2, a bolinha vai descer até a altura de menos 1, certo? No 2π, o 360, você não precisa nem olhar, você sempre copia do zero. A bolinha não saiu do eixo, então a bolinha não sai do eixo. Se você que está vendo isso aí pela primeira vez, você pode achar que o gráfico é assim. O gráfico de uma função é só ligar os pontos que a gente vai produzindo dessa função. Então, nada te impede de achar que o gráfico dessa função é assim, ó. Liguei os pontos, concorda? Mas você sempre liga os pontos na ordem, tá? Da esquerda para a direita. Liguei os pontos. Só que a gente que já estuda faz tempo sabe que essa curva é mais suave. Não tem esses bicos. Ela é o seno de 3π, a gente já vai entender por quê. Na verdade, essa aula eu não dei para vocês, faltou esse detalhe aí. Mas eu dou já. O seno de 3π a gente vai ver que é zero. O seno de 4π a gente vai ver que é zero também. Acabou faltando, mas eu já vou explicar isso já, tá? Então, você não sabe como é que vai ser o padrão de comportamento aqui dos dois, mas eu que já estudei há mais tempo, já marquei esses valores e com certeza vocês já viram essa curva em algum lugar, mas repetindo aí para vocês, o padrão é esse, ó. Pode ver que passa por todos os pontos vermelhos, assim como o meu erro ali verde. Tá vendo? A gente foi marcando esses pontos e todos eles coincidem com uma onda, que é o formato, essa onda é o formato da função seno, tá? Essa onda é o formato da função seno. André, toda vez que eu tiver que fazer um gráfico de seno de x, y igual seno de x, vocês vão ter que fazer isso nas matérias de eletrotécnica, isso vai aparecer para vocês, eu vou ter que pensar esse monte de coisa? Não. A aula de hoje é para você não pensar. É para você aprender a fazer qualquer exercício desse sem precisar pensar. É um conjunto de macetes aí, de truques que vão encurtar o seu caminho para você conseguir fazer tudo isso daí sem pensar. Pessoal, eu esqueci de explicar uma coisa que é fundamental para essa aula. A segunda, terceira, quarta e infinitas voltas no ciclo trigonométrico. A gente viu os valores nos extremos, né? A gente viu que aqui, ó, é o zero, aí aqui a meia volta é o π, e aí quando dá a volta inteira, volta aqui para o zero, o mesmo lugar é o 2π. Só que a gente pode dar mais de uma volta no ciclo trigonométrico. Eu não comentei isso com vocês, porque eu achei que não ia precisar, mas agora desenvolvendo a aula eu vi que vai. Toda meia volta que a gente der é π. Então você pode dar uma segunda volta no seu ciclo trigonométrico e redefinir os valores nos extremos. Se eu der, saindo agora do 2π, não mais do zero, já dei a primeira volta, então já andei um ângulo de 2π, vou começar a segunda volta. Na segunda volta,
eu vou novamente do 0 até o π, mas agora eu já comecei no 2π. Então, nessa segunda volta, eu andei 2π mais 1π. Eu andei 3π. Terminando a terceira volta, eu vou andar mais 1π aqui embaixo, ó. 3π mais 1π, agora eu vou chegar aqui no 4π. Agora eu já vou partir do 4π, a terceira volta. Vou partir do 4π e vou andar mais 1π. 4π mais 1π, aqui eu vou chegar no 5π, tá? Vou terminar a terceira volta. 5π mais 1π, eu vou chegar aqui no 6π. Eu não sei se vocês estão percebendo. Se vocês quiserem, eu faço a quarta volta, mas só vai ser rabisqueira à toa. Sempre que eu tiver múltiplos inteiros, números inteiros multiplicando π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π, 10π, 11π, 100π, vai ter essa tendência. Os ímpares vão cair aqui na posição do 180. Os ímpares vão cair aqui nessa posição do 180. E os pares, vou até deixar esse slide para vocês, feiam assim mesmo, vão cair aqui na posição do 0. Os valores inteiros de π ímpares vão cair no ângulo 180. Sempre. Depende do número de voltas que você vai dar. Mas sempre vai ser assim. Porque aqui, ó, sempre vai partir de um número par. Mais um, número ímpar. Mais um, volta para um número par. Né? Não sei se o meu cursor acompanhou aí. Vai sempre partir aqui de um número par. Independente de que volta você esteja. Mais um chegou no número ímpar. Mais um voltou para um número par. Então sempre vai ser assim. Os pares, os múltiplos inteiros de π. Pares sempre vão estar na posição do 0 e do 360. E os números inteiros de π ímpares sempre vão estar na posição do 180, tá? Vou mandar assim mesmo para vocês, no regação. Pra vocês lembrarem da explicação, tá? Então isso aqui, antes de mais nada, isso aqui, ó. Isso aqui que eu me esqueci de explicar antes. Então agora a gente pode voltar para o nosso slide e entender, né? Acho que vocês já entenderam. Eu vou obtendo aí valores de x. Os valores de x são os ângulos. Os valores de y são os valores de seno. E aí eu marco aqui, ó. Y é o seno. No y eu vou marcar o seno. X é o ângulo. Só que eu vou marcar os ângulos já em radianos. O 90, o 180, o 270 e o 360. Aí, ó, passou do 2π, é inteiro, é ímpar, coincide com 180. É par, coincide com 0. Então, de qualquer maneira, o seno de 0 é 0. Então, não tem variação no eixo y. No ângulo 0, o ponto fica em cima do eixo x. O seno de 90 já é 1. Então, sobe até a altura 1 no eixo y. Se eu puxar para o eixo y, aqui é o meu número 1. Tá? Ó, aqui assim. O seno de 180 é 0. Então, fica em cima do eixo. Seno de 270 é menos 1. Então, desce até o menos 1 no y. Se eu puxar para cá, vai bater no menos 1. 2π coincide com 0. Então, também é 0. 3π coincide com 180. Número ímpar multiplicando π coincide com 180. Mas para o seno é 0. Número par multiplicando π coincide com 0 com 360. Mas seno de 0 é 0, coincide com 0. Tem outros pontos aqui no meio, tá? Vai ter um outro ponto aqui para cima, entre o 2π e o 3π. Vai ter outro ponto aqui para baixo, entre o 4π, entre o 3π e o 4π, mas eu não marquei todos, não. Eu só pus a curva direto para vocês verem como que a curva coincide com todos esses pontos aí. Aí a gente pode fazer o mesmo raciocínio, agora eu posso explicar mais rápido também, porque vocês já entenderam a ideia, para o cosseno. De novo, os valores nos extremos são os mesmos, porque o ciclo trigonométrico é o mesmo. Vai mudar o cosseno de quem que vai dar, porque agora a gente vai projetar em outro eixo. Agora é no eixo do cosseno, com o sono deitado. Então vamos pegar o 90 ó, e puxar ele para o eixo do cosseno, vai bater onde? No 0. Né? Se você puxar o eixo do 90 para o eixo do cosseno, o caminho que você vai fazer é essa seta aí. 270 a mesma coisa. Você puxar ele para o eixo do cosseno, vai bater no 0. Então cosseno de 270 também é 0. Já o 360 está em cima do valor 1 no eixo do cosseno, que é no ângulo 0, mas no valor de cosseno 1. O valor 180 está no ângulo 180, mas está no valor de menos 1 no eixo do cosseno. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 180 é menos 1. E o 360 que eu falei, você nunca olha, você sempre copia do 0. Agora a gente tem valores diferentes. Não de ângulo, continua igual no slide anterior, ó. Os ângulos sendo 0, 90, 180, 270 e 360. Continua sendo os mesmos valores de ângulos. Mas os valores se alteraram. Lá o cosseno de 0 era 0. E o de 90 que era 1. Agora alterou. Então vamos marcar. Não vamos ficar vendo quem que alterou e quem não alterou. Vamos marcar o que a gente tem aí. De novo os ângulos em radiano. 90, que é o π sobre 2. 180, que é o π. 270, que é 3π sobre 2. E 360, que é o 2π. E vou marcar o 3π e o 4π. Lembra, gente? Número ímpar multiplicando π coincide com 180. 3π. Número par multiplicando π coincide com 0. Vamos marcar os valores de cosseno, tá?
Cosseno de 0 é 1. Então, aqui é o contrário do outro, que a bolinha no 0 ficou aqui em cima. No ângulo 0, o cosseno é 1. Então, aqui no 0, tá vendo como aqui já vai ficando mais claro? Quando você vê o mesmo raciocínio para outro exemplo, você já começa vai digerir um pouquinho melhor. É difícil mesmo, gente. Vocês vão ter que rever essa aula. Mas vai digerindo aí um pouquinho melhor. Então, no 0, o cosseno é 1. Então, sobe no ângulo 0, o y sobe, o ponto sobe, seguindo o eixo y, até a posição 1. Já o cosseno de 90 é 0. Então, a bolinha do cosseno, aqui no 90, fica em cima do eixo, porque o cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 é menos 1. Então, lá no 180, que é o π, a bolinha desce até o menos 1, certo? Até o valor aqui, assim, menos 1. Cosseno de 270 é 0. Então, no 270, a bolinha fica no 0. E o cosseno de 2π, 2π é o 360, coincide com 0. Cosseno de 2π coincide com 0, cosseno de 0 é 1, então cosseno de 2π é 1. Agora que vai fazer sentido o 4π e o 3π. Por isso que eu tive que explicar. O 4π, o 3π, perdão, número ímpar multiplicando π. Coincide com 180. 180 tem cosseno? Menos 1. Então o 3π também vai ter cosseno? Menos 1. Número ímpar multiplicando π coincide com 180. Ó, o 180 aqui, menos 1. Ó, o 3π coincidiu com 180. O 4π, número par multiplicando ímpar, coincide com 0. Cosseno de 0 é 1. Se você fizer uma curva de cosseno aqui, você vai ver que ela bate certinho nesses pontos aí. Alguns pontos ficaram fora, porque o meu desenho não ficou perfeito. Mas se vocês fizerem aí o gráfico no software e tal, vocês vão ver que bate certinho nesses pontos aí, tá bom? Toda vez, André, que eu tiver que fazer um desenho de seno e de cosseno, eu vou ter que fazer isso aí de novo? Não, você não vai precisar fazer isso aqui de novo. Eu vou te mostrar agora como fazer sem pensar, do jeito que eu acho mais fácil. Claro que um pouco você vai pensar. É aquilo que eu sempre falo, minhas aulas não são de decorar, são de pensar. Mas o que a gente puder cortar caminho para não esquentar a cabeça não é não pensar, é não esquentar a cabeça, tá? Então agora nós vamos refazer esse desenho, joguei ele fora, nós vamos fazer y igual seno de x à mão, sem pensar. Essa é a intenção dessa aula. Você precisou de um seno de x? E você vai precisar? Se você for fazer aí um curso, então nós vamos fazer aqui, ó, o gráfico da função, y igual seno de x, e conforme a gente desenvolve, a gente também vai falar qual é a imagem desse gráfico, qual é o período, como estava lá. Deixa eu só ver se eu não esqueci de nada. É isso mesmo, período e imagem. Não, é isso mesmo, perfeito. Então vamos fazer o desenho igualzinho estava lá. Essa é a função, y igual seno de x. O que é função mesmo, gente? É o y isolado igual a uma conta, e do lado de lá da conta só tem x. Seno é um operador. É um operador de divisão, uma divisão mais sofisticada, mais avançada, que é a divisão comum. É a divisão entre lados de um triângulo retângulo, mas é uma operação. Seno é um operador. Então, y igual conta, o seno é a conta, x, que é a outra letra. Tá o y sozinho de um lado, do outro lado a conta, e a conta só depende de x? Sim, a conta só depende de x. Então é uma função. Seno é uma função. Se é uma função, eu posso desenhar o gráfico da função. Tá? Eu posso desenhar o gráfico da função. No y, eu vou pôr seno de x, esse é o meu eixo y, e no x, eu vou pôr os valores dos ângulos. Um conselho que eu te dou, quando você for fazer isso aqui sem pensar, sem desenhar um círculo trigonométrico, quando você for fazer isso aqui rapidão, o conselho que eu te dou é só põe valores inteiros de π, só múltiplos inteiros de π. Não põe os múltiplos quebrados de π, não. Não tem porquê, tá? Isso aí, tudo bem, você tem que saber, você pode precisar no exercício, mas se você quiser ver só o aspecto do gráfico, só a cara do gráfico, só põe os valores inteiros de π, tá? Então aqui, ó, é o nosso y. O y é quem mesmo, só para a gente não esquecer? O y é seno de x. O seno de x é uma função clássica que vai ter sempre essa cara. Então decora como eu vou fazer aqui, que é mais fácil para você. Põe só os valores inteiros de π. 0 vezes π, vou pôr até colorido. 0 vezes π é 0. 1 vezes π é π mesmo. 2 vezes π é 2π. Aí você mede com uma reguinha. Até você ir ficando bom de espaçar igual, sem precisar da régua. 3 vezes π, tá vendo? Só os números inteiros vezes π. Então, 0π, na origem ali, 1π, 2π, 3π, 4π. Até o 4π tá bom. Vocês viram que eu fiz ali aquele lá pensando, né? Valor por valor, até o 4π deu a forma da curva. Você pode fazer até o 5π, mas tá bom. Até o 4 tá bom. Aí você vai pegar e fazer um negócio para te ajudar aqui, ó. Você sabe que a função seno só varia nos valores 1 e menos 1. Então, você vai marcar aqui, ó, que ficou um pouco mais longe.
Por causa que porque eu fiz as letras embaixo, meu cérebro se confundiu aí. Aqui tá mais ou menos. Você vai marcar aí direito, tá? Não igual eu tô fazendo, você vai medir com a régua e fazer direitinho. Você vai marcar os valores 1 e menos 1 do eixo Y, porque o Y são os valores de seno. Então, quem vai dar de menos 1 até 1, que a gente já viu que seno só varia de menos 1 até 1, cosseno também, mas cosseno não vem ao caso agora, a gente já sabe que vai ser no mínimo menos 1 e no máximo mais 1, independente de que ângulo for esse seno, tá? Sempre vai ser assim. Lembra daquela história das várias voltas que você pode dar no ciclo? O ângulo sempre vai estar dentro do ciclo. Concorda comigo? Cadê a minha rabisqueira lá? O ângulo sempre vai estar dentro do ciclo. O ângulo sempre vai estar aqui. Por mais enorme que seja esse ângulo, ele sempre vai estar aqui dentro do ciclo. Então, você sempre vai puxar ele para um eixo de seno, um eixo de cosseno dentro do ciclo. Então, só vai dar entre 1 e menos 1. Nunca vai dar outra coisa. Tá? É claro, não é que vai dar só os valores 1 e menos 1, mas nunca vai dar uma coisa fora desses valores. Sempre vai dar um valor entre 1 e menos 1, por isso que a gente já marca os tracejados ali no 1 e menos 1. Eu vou escrever esses valores, 1π, 2π, 3π, 4π, depois, tá, gente? Agora eu vou ensinar. Então, ó, a gente já sabe que o y, que é a imagem, o valor máximo e o valor mínimo de y é a imagem, o y do meu seno vai ser, no mínimo, a gente põe sempre o mínimo primeiro, tá? No mínimo, menos 1, e no máximo, mais 1. Como é um conjunto, imagem é um intervalo, a gente põe colchete normal, porque 1 e menos 1 estão incluídos. Não vai dar para a gente aprofundar muito nessa questão dos intervalos. Mas sempre que você for escrever a imagem de uma função seno ou cosseno, ela vai ser assim, im igual, entre colchetes 1 e menos 1. Isso significa que o y, quando o y é igual ao seno de x, ele só pode ser no mínimo menos 1 e no máximo mais 1, mas também pode assumir qualquer valor entre os dois. É isso que significa esse IM, tá? A imagem é que o gráfico, a imagem de uma função é o desenho dessa função, se você for pensar, ó. A imagem de uma parábola que está aqui vai de 0 até mais infinito, porque o desenho só ocupa os valores de y de 0 até mais infinito. A imagem de uma reta que tivesse aqui seria menos infinito até mais infinito, porque se você for pegar a reta lá em cima, começa no mais infinito, ela vai morrer lá embaixo no menos infinito, que óbvio, não cabe numa tela, né? Cabe numa ideia, mas não cabe numa tela, tá? A reta inteira. Então é assim que você vai sempre representar aí a imagem do seu seno, porque o seu seno só pode, o gráfico só vai existir aqui, ó, entre 1 e menos 1, como a gente já viu a cara do gráfico. Olha ele aqui, seno de x, no máximo menos 1, os morrinhos para cima, e no mínimo menos 1, os morrinhos para baixo. E aí, como é que você vai fazer o gráfico sem precisar pensar? Assim, morrinho para cima. Para dar uma sonoridade melhor, para vocês prestarem mais atenção, dar aquela acordada no meio da aula, eu não vou chamar de morrinho, não, vou chamar de bumbum. Porque aí você fala bobeira, o pessoal presta mais atenção. Então, ó, gráfico de seno vai ser sempre assim. Bumbum para cima, bumbum para baixo. Bumbum para cima, bumbum para baixo. Mas como é que eu vou saber onde posicionar esses bumbum, André? Sempre no mesmo lugar, ó, no 0π, no 1π, no 2π, no 3π e no 4π. Tá? Com o tempo, seu desenho vai ficando melhor. Fazia um certo tempo que eu não fazia, o meu já não tá aquelas coisas, não tá muito simétrico, os bumbum, os arquinhos, mas aí você passa uma caneta mais forte, ele vai melhorando. Ó. Então, do 0 até o primeiro valor inteiro de π, que é o 1π, né, ou simplesmente π, bumbum para cima. No próximo, ó, π, 2π, bumbum para baixo. O que fez ele não ficar muito bom também é que eu errei as distâncias aí do 1 e do menos 1. Mas não tem problema, é um esboço, é para ajudar você a pensar, ó. Aí do próximo, do 2 até o 3, bumbum para cima. Do próximo, 3 até o 4, bumbum para baixo. Bumbum para cima, bumbum para baixo. Sempre assim, ó. E o valor máximo que vai atingir aqui, ó, é 1. Nos dois, bumbum para cima é no máximo 1. Nos dois, bumbum para baixo é no mínimo menos 1. Tinha que ter encostado aqui, tá? É que o desenho não tá muito bom. A gente põe esse ponto verde aí para dar uma disfarçada no desenho. E ele é simétrico, tá? Ela é uma onda completamente simétrica. Olha o desenho real aí. Tá vendo? Todos os morrinhos são iguais. Mas claro que quando você vai fazer na mão, vai ficar com um pouquinho de imperfeição. Mas não tem problema. Eu mesmo, como eu falei, faz tempo que eu não faço. A gente vai treinando, vai ficando aí cada vez melhor. Agora aqui ficou muito curto, né? A gente vai treinando e vai melhorando a questão do bumbum para cima, bumbum para baixo, tá? Vai ficando aí melhor. A ideia é você fazer sempre bem caprichado aqui assim, ó, para ele te ajudar a orientar aí o tamanho do bumbum para cima e do bumbum para baixo.
Você tá vendo que o morrinho, ou o bumbum, como você quiser chamar, ele nasce e morre nos inteiros de π, ó. O primeiro para cima nasce no 0, morre no 1. O primeiro para baixo nasce no 1, morre no 2. O segundo para cima nasce no 2, morre no 3. O terceiro, o segundo para baixo nasce no 3 e morre no 4. E sempre vai ser essa ideia de bumbum para cima, bumbum para baixo, morrinho para cima, morrinho para baixo. E lembre-se, no seno, o morrinho nasce e morre nos valores inteiros. Ó, para cima, nasceu no 0, morreu no 1. Para baixo, nasceu no 1, morreu no 2. Para cima, nasceu no 2, morreu no 3. Para baixo, nasceu no 3, morreu no 4. E aí você poderia muito bem continuar aqui, ó, até o 5. Você pode até ir nos valores aqui negativos, ó, sem problema nenhum. Aqui, na parte negativa, você bateria no menos π. Aqui estaria o seu valor menos π. André, mas menos π, isso não tem sentido. Tem, sabe por quê? Porque a gente está considerando os ângulos positivos, porque a gente está girando no sentido anti-horário, no ciclo trigonométrico. Se a gente girasse no sentido horário, os ângulos seriam negativos. Então, o menos 90, ó, é quando eu abro 90 aqui, ó, saio do 0 e abro 90 aqui para baixo. Aqui o 270 é equivalente ao menos 90, que é o menos π sobre 2. Ah, perdão, errei aqui. Menos π não, desculpa, gente. Menos π sobre 2. Aqui é o menos π sobre 2, é o menos 90. No eixo do seno ele é quem, ó? Desculpa, gente, desculpa. É menos π sobre 2, realmente, tá certo. Aqui é o menos π, perdão, tá certo. O menos π sobre 2 tá no seno menos 1, mas o menos π sobre 2 está aqui no meio, ó, que tem o seno menos 1, tá? O menos π seria a meia volta indo no sentido contrário, seria o menos π, coincidiria com π, então também teria seno 0, menos π, π tem seno 0, assim como o 0 também tem seno 0. Mas não vou complicar a vida de vocês, não, só para vocês saberem aí que eu comentei, tá? Pra vocês saberem aí que eu comentei, porque essa onda ela continua infinitamente, tanto para a esquerda quanto para a direita. Aí, pessoal, período. Tem mais um comentário aí para a gente fazer, para ficar com o desenho igualzinho daqui, ó. Igualzinho daqui. A gente tinha o desenho, o menos 1 e 1, os valores aí, só esqueci de pôr o 0. Já pus a imagem, faltou o período. Eita, que cagada foi essa que eu fiz agora? Faltou o período. Tem que apagar aqui mesmo. Faltou o período. O que é o período? O período, gente, é sempre a distância entre dois morrinhos iguais, dois bumbum para cima, mas aqui eu acho que está pior medir assim, ou é a distância que engloba aí o começo de um bumbum para cima até o fim do bumbum para baixo mais próximo. Isso aqui é o período, que em física a gente estuda como comprimento de onda, mas aqui na trigonometria isso aqui se chama período. Pode ser a distância entre dois morrinhos seguidos completos, ó, o começo desse e o fim do outro. Como pode ser, vai dar o mesmo resultado, a distância entre dois picos, que são dois bumbum para cima, ou a distância entre dois vales, que são dois bumbuns para baixo. Aqui eu vou fazer a distância entre dois consecutivos, um para cima e um para baixo. Começo do primeiro até o fim do segundo. Ó, começa no 0 e morre em 2π. Então, sempre que você pegar uma onda, você vai pegar um morrinho para cima e um morrinho para baixo, medir a distância inteira que o para cima mais o para baixo eles ocupam. E aí você tem, se estiver falando em trigonometria, o período da função. Se estiver falando em física, o comprimento da onda. Então, o período aqui, em radianos, é 2π, mas a gente nem põe o rad mais, porque a gente já sabe que a gente está falando em radianos. Tá bom, gente? Para desenhar... André. Oi, fala, Henrique. Eu não sei se eu estou viajando, não sei se eu vim em outro lugar e tal, mas isso daí também poderia ser chamado de ciclo? Ou estou confundindo com outra coisa? Pode. Ele pode ser chamado ciclo, período? Pode, sim. Ciclo, sim, perfeito. É um outro termo também. Perfeito. Porque, sabe por quê? Porque cada período é uma volta no ciclo trigonométrico. Perfeito. Sabe por que chama de ciclo? Não é um ciclo trigonométrico, ó. Não é o ciclo. Você não vai de 0, começa no 0, vai até o 2π. Depois, como a gente viu ali naquele meu rabisco, não vai de 2π até o 4π? Olha aqui, ó. 0. Ah, essa cor não vai aparecer muito bem em cima do azul, né? 0 até 2π. Um período, ou um ciclo, ou uma volta no ciclo. 2π até 4π. Um período, ou um ciclo, uma volta no ciclo. Ó. Começou no 0, veio até o 2π. Depois começou no 2π,
3π aqui, né? Veio até o 4π, ó. 0 a 2π, um período ou um ciclo. 2π até 4π, um período ou um ciclo. 4π, o que seria aqui até o 6π, tá? Então, seno é sempre assim. Vou fazer uma no regaço com vocês para ver se deu para entender bem. Faz aí o xy, marca no 1, marca no menos 1. Esse menos 1 não está muito bom. Sempre eu não sei porque eu estou com a tendência a fazer o menos 1 bem mais longe. Mas mais ou menos aí, ó. E agora ficou muito perto. Tudo bem, a gente faz aqui, ó. Marca quem? Os valores inteiros de x. 0, π, 2π, 3π. Até o 3π tá bom. 4π. Seno vai ser sempre assim. Bumbum para cima. Tenta fazer o mais simétrico possível e relando lá na linha que você delimitou. Bumbum para baixo. Cada bumbum, cada morrinho nasce e morre nos valores inteiros. Esse é o seno. Os morrinhos nascem e morrem nos valores inteiros de π. Bumbum para cima, bumbum para baixo. Tá? E vai sempre assim. Claro que quanto mais você caprichar, mais bonitinho vai ficar, melhor os valores vão dar. Não se esqueçam só, pessoal, vou fazer isso no desenho bonito, afinal eu já salvei, eu posso dar uma arregaçadinha agora. Que entre o 0 e 2π, tem aqui o 90, que é o π sobre 2, que é super importante, que tem seno 1. Olha o seno 1 aqui do ângulo π sobre 2. Não se esqueçam também que entre esses dois aqui, tem o 270, que é o 3π sobre 2, entre o π e o 2π, que tem seno menos 1. Olha o valor menos 1 aqui no ângulo 3π sobre 2. E todos eles vão ter um valor intermediário aí, que aí o dos outros a gente teria que calcular. Mas o π sobre 2 e o 2π sobre 2, assim como estava no primeiro slide, esses aí vocês têm que lembrar, tá? Que eles têm valor máximo no seno, máximo e mínimo. π sobre 2 máximo, 3π sobre 2 mínimo. Já salvei aqui, né? Porque agora eu já rabisquei tudo por cima. Já, esse é o de hoje, né? Esse não é o outro, não. Esse é o de hoje. Só esqueci de uma coisa aqui. Esqueci do 0. Pronto, tá lembrado. 0, π, 2π, 3π, 4π. Aqui assim, ó, já que eu pus o menos π ali, seria o 5π. Mas não esqueçam, esse troço aí, pessoal, continua infinitamente nas duas direções, tá? Continua aí infinitamente nas duas direções. Não é porque a gente acabou de escrever os valores no menos π e no 5π que ele vai parar. Ele continua. Ele é um ciclo. O ciclo se repete infinitamente, certo, Henrique? Você perguntou se o período podia ser chamado de ciclo? Pode sim. Ainda mais quando é máquina. Em elementos de máquinas, talvez vocês vejam alguma coisa disso daí com o Carlos Ademir, não me lembro. Eu dei um pouco essa disciplina logo que eu entrei no Cefet, mas não tenho certeza. E o cosseno? A gente vai conseguir fazer com o mesmo raciocínio? A gente vai conseguir fazer com o mesmo raciocínio. Eu vou apagar aqui, ó, e vou fazer com vocês tudo de novo. Tá? Vou fazer com vocês aí tudo de novo, o cosseno, tá? Só não vou, eu queria aproveitar só os eixos. Queria aproveitar os eixos para a gente ganhar um pouco de tempo aí, porque falta 4 minutos. E eu prometi que não ia atrasar vocês. Não vou atrasar vocês, tá? A gente vai fazer o cosseno hoje. A semana que vem a gente vê as variações, tá? Nem sempre vai ser cobrada a função, já vou adiantando, nem sempre vai ser cobrada a função simples, seno e cosseno. Geralmente são cobradas variações. Por exemplo, cosseno mais 3, 5 vezes seno. E aí, como o gráfico se comporta? A gente, para facilitar esse raciocínio, a gente vai usar essa fórmula aí, tá? E aí eu vou explicar o que cada letra nessa fórmula faz. Nós vamos ver aí como é que funciona isso daí. Vamos ver até um softwarezinho que vai ajudar a gente no raciocínio. Vamos fazer, tem aqui 2 exemplos, mas nós vamos fazer um só. 2 não vai dar tempo. Temos aí para vocês. A gente vai fazer uma listinha aí. Vamos fazer um desses 2 exemplos. Depois vamos fazer 4 exercícios de aplicação. Vocês vão ver que, apesar da rabisqueira aqui, né? Mas explicando fica melhor. Apesar da rabisqueira, o exercício que era difícil, com essas técnicas, se torna fácil. Vocês vão estar fazendo aí qualquer exercício de vestibular relacionado com esse tema, que é aqueles exercícios que você olha e fala, puta, que exercício complicado, vocês vão estar fazendo aí com facilidade, tá? Vamos fazer só o seno, pessoal. Comecei um pouco mais tarde hoje, mas não tem problema. Antes a gente ver direito do que querer correr e não ver, né? Vamos fazer só o cosseno, perdão, o seno a gente já fez, e aí a gente encerra hoje, tá? Vamos fazer, sempre que você precisar de um cosseno, você pode fazer com esse mesmo raciocínio que a gente fez o seno, mas cuidado que tem aí algumas variações, e eu vou falar de todas elas para você. Então aqui no eixo Y a gente vai marcar os valores de cosseno, no eixo X a gente vai marcar os valores dos ângulos, como sempre. Então já vamos fazer aqui, ó, a altura 1, que o cosseno também vai ser no máximo 1, e a altura aqui, mais ou menos aqui, seria um pouco aqui, né? Mais ou menos aqui, vou ter que terminar o eixo ali. E a altura aqui, menos 1. Ficou mais longe ainda, né? Sempre de baixo fica mais longe. Não sei por quê. Na sala de aula eu vou ter que usar régua para fazer isso aí direito. Tomara que seja breve, né, pessoal? Tomara que seja logo.
Então a gente vai pegar e vai pôr o cosseno aqui na mesma distância. Mais ou menos aqui. Isso, acho que aqui tá bom. Mais ou menos. Vai pôr 1 e menos 1 e vai pôr também os valores, sempre os inteiros, tá? Então 0 vezes π, que é 0 mesmo. 1 vezes π, que é π. 2 vezes π, que é 2π. Ficou muito longe. Não vou escrever... Não, vou escrever sim, porque senão depois não entende, aí fica ruim, né? Então, 1 vezes π, que é π mesmo. 2 vezes π, que é 2π. 3 vezes π, que é 3π. Até o 4 tá bom. Até o 4 tá bom. No cosseno, o cosseno é um cara um pouco mais chato. No seno era fácil, né? O morrinho nascia e morria nos valores inteiros de π. Era um pouco mais tranquilo. Tá muito perto esses pontos, tá me incomodando isso aí. Então vai, pessoal. Não vou escrever, tá? Só para fazer o desenho. Então 0, 1π. Tá muito perto ainda. Vai ficar uma curva esquisita. Então 0, 1π. Agora melhorou um pouco. 2π. 3π e quase que não vai caber 4π. Coube, tá? Então depois eu escrevo os valores. No seno era fácil. O morrinho nascia e morria nos valores inteiros de π. No cosseno não vai ser assim. Nananina não. O π, o valor inteiro de π, ou seja, o π, o 2π, o 3π, o 4π, vai ter que estar no meio do morrinho, porque o cosseno é cheio de 9 horas. Então você vai ter que lembrar que o cosseno de 0 é 1. Você vai ter que saber que esse primeiro morrinho, você pode considerar o 0 um valor inteiro de π também. Esse morrinho aqui nasce e morre, ó, nos valores intermediários, porque é o topo dele, é o ápice dele que vai ficar no valor inteiro de π, no 0π. Aí você pode repetir o mesmo procedimento, lembrando que o π está no meio do morrinho, bumbum para cima, bumbum para baixo. Nasce e morre no meio, ó. O π está no meio do morrinho. O cosseno é um cara um pouco mais chato, um pouco mais mala, então o π está no meio do morrinho, tá? Continua. Isso, obrigado, software. Cobre todos os pontos vermelhos mesmo. Isso melhora muito minha aula. Então o π está sempre no meio do morrinho, tá? O π, o valor o π que eu falo é o valor inteiro de π, sempre no meio do morrinho, ó. O valor inteiro do π sempre no meio do morrinho. Então aí, ó, eu fiz assim porque eu sabia que ia sair caca, né, se eu fizesse de uma vez. Então aí, ó, você pode fazer do mesmo jeito. Bumbum para cima, bumbum para baixo, ó, do mesmo jeito, cosseno. Tá vendo? Bumbum para cima, bumbum para baixo. Bumbum para cima, bumbum para baixo. Só que agora os bumbuns ou os morrinhos, como o termo aí que você quiser, eles estão com o ápice, com o π no meio, ó, o π no meio do morrinho. E eles estão nascendo e morrendo nos valores intermediários e não nos valores inteiros de π. Não está nascendo e morrendo no 0 e no 1, ou no 1 e no 2, ou no 2 e no 3. Ele está nascendo e morrendo aí, ó. Ele está... Olha, que saco! Ele está nascendo... Ô, falta de uma lousa física, hein? Ele está nascendo e morrendo aí nos valores intermediários. Pode ver que até ficou um pouco mais torto, porque o nosso cérebro quer fazer o quê? Treina aí no papel, hein, gente? Tudo que eu faço na aula à mão é para vocês fazerem no papel. Nosso cérebro quer o quê? Nascer e morrer nos valores marcados. Não. Aqui ele vai nascer e morrer, ó, no meio. E entre os dois valores marcados. E o valor marcado vai ficar no meio do morrinho, tá? O morrinho vai nascer e morrer nos valores intermediários e o valor marcado vai ficar aí no meio do morrinho, ó. No meio do morrinho, tá? No meio do morrinho. Não se esqueça que isso também continua aí infinitamente, né? Para os dois lados, certo? Continua infinitamente para cá e continua, dei uma erradinha aqui, continua infinitamente para lá. Sempre que você precisar de um cosseno é isso. Você pode fazer com o bumbum para cima, bumbum para baixo? Pode. Mas aí você tem que lembrar que os morrinhos, ó, nascem e morrem nos valores intermediários. E o π fica no meio do bumbum. O π fica no meio do morrinho, ó. O π que eu falo é o valor inteiro de π, ó. Π no meio do morrinho. Π, ou seja, né, o valor inteiro de π no meio do morrinho. Π no meio do morrinho. Como 4 ficaria no meio desse também. Aí você já vê que o meu desenho aqui tá errado, né? Aqui já era para ele começar a diminuir, tá? Então, apaga tudo aqui, ó. Pronto, acabou. Agora tá certo. Então, é isso, gente. Assim como o menos π ali, que seria o π sobre 2, o menos π estaria mais ou menos aqui, o menos π estaria no meio do morrinho. Ali tá mais perto. Esse é mais chato de fazer, porque o nosso cérebro não quer fazer um troço assim irregular. Vocês viram que o meu desenho ficou mais torto?
mas não tem problema. Vixe, 8 e 1 aqui já. Já vou terminar, viu, pessoal? Só esquece esse, larga esse menos 1 aí mesmo. Então, pessoal, ó, aqui também os valores variam no máximo, como vocês podem ver pela onda, no mínimo, perdão, menos 1 e no máximo mais 1. Você põe isso entre colchetes, é a imagem. Isso significa que os valores de y podem variar no mínimo 1, no máximo menos 1 e assumir também, pode ser menos 1, pode ser 1 e pode ser qualquer valor entre eles. O período continua sendo 2π. E antes de vocês irem embora, eu vou provar para vocês, ó. Eu posso fazer a distância entre as cristas, ó. 0, vocês já estão vendo, começa no 0 e acaba no 2π, ou eu posso fazer daquele outro jeito que eu falei para vocês, aí é um pouco mais chatinho, mas dá para fazer, ó, o começo desse bumbum para cima, aqui vai ser meio chato de tirar, mas pode ser o começo desse bumbum para baixo até o final do outro. Se vocês medirem aqui também, não vai dar tempo de eu fazer isso hoje, mas também vai dar 2π, tá? Então o período é 2π. Deixa eu só terminar o meu eixo x aí, tá bom? E o período é 2π, a função que a gente está fazendo é y igual cosseno de x. Precisou de um gráfico de cosseno? Pode usar o bumbum para cima, bumbum para baixo. E marcar só os valores inteiros de π. Mas aqui lembre-se, os seus morrinhos nascem e morrem nos valores intermediários. Vai nascer e morrer aqui, ó, no π sobre 2. Vai nascer aqui no π sobre 2, perdão, e morrer no 3π sobre 2. O π fica no meio do bumbum. Os valores inteiros de π, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4 também, porque isso continua infinitamente, ficam no meio do bumbum, tá? Apagamos ali, mas colocamos aqui período, imagem, nome da função, o gráfico, e marcamos o período nela. Perfeito, pessoal? Terminamos aqui. Precisou de um valor inteiro, de um gráfico de seno e cosseno, não precisa fazer esse raciocínio toda vez. É só marcar o 1 menos 1 e os valores inteiros de π e ir fazendo bumbum para cima, bumbum para baixo. Semana que vem a gente vê as variações e encerra trigonometria. Na outra começamos física, tá bom? Valeu, pessoal. Desculpa aí ter passado um pouquinho.